Fala pessoal, Igor Vieira aqui, pela primeira vez em vídeo, né? Então eu gostaria de usar esse vídeo simplesmente para falar sobre algumas coisas do dia a dia, né? De programação, sem ter que necessariamente escrever código e tudo mais. E também responder algumas coisas que vocês me pedem. Por exemplo, me pediram para mostrar um pouco do meu setup no VS Code. No VS Code eu não tenho tantas extensões assim. Eu tenho algumas coisas, alguns settings no meu VS Code, para indentação, para fonte, fonte await, para poder salvar, né, as coisas certinhas. Tem Emmet para Airbnb.js, Airbnb principalmente na época que eu programava em Ruby. Hoje em dia eu quase não uso Ruby. Tem algumas outras customizações, tem algumas coisas que vêm, por exemplo, de alguns das extensões que eu tenho. Então é mais fácil, eu acho, falar das extensões e a gente vai vendo tudo certinho. Por exemplo, muitas das extensões que eu tenho de Python, elas vêm muito de projetos que eu faço com Python, que às vezes eles têm extensões recomendadas, aí eu meio que baixo elas. Tem outras extensões, como por exemplo Color Picker, que eu vou lá, seleciono a cor que eu quero e vejo certinho. Foram coisas que eu coloquei porque me é útil no dia a dia. Eu sou mais front do que necessariamente back. Então eu tenho elas. Mas eu tenho também coisas como Dev Container, como Docker, o Dracula Official, que eu utilizo por conta do tema do Drácula. Eu curto bastante esse tema do Zeno, né, que eles fizeram, e é muito legal. Tem um SLint para poder ter o meu código mais certinho, né, mais bonitinho. Tem o Fig, que eu utilizo bastante. Então, por exemplo, aqui eu tenho por exemplo, a visualização de pastas dentro do meu repositório. Tenho comandos como de execução, né, eu consigo ver os comandos ali de execução dentro do Fig. Então eu gosto bastante do Fig por conta disso. E ele tem essa mesma extensão para o VS Code. Então eu consigo fazer a mesma coisa dentro do terminal do VS Code. Quase não uso tanto o terminal do VS Code, mas tem e é bom. Tem um Git Blame para você saber quem está fazendo as coisas, ou se você fez o código no passado, entender como é que estavam as coisas certinho ali em frente a ele. Tem o Copilot, mas isso daqui dá um outro vídeo pro canal, é outra coisa. É uma excelente inteligência artificial, gosto dela no dia a dia, utilizo bastante. Tenho que ter certo cuidado, né? Porque nem tudo que ela gera é necessariamente algo que é bom. Às vezes você pode lidar com coisas que são bugs ou podem gerar bugs no futuro, então sempre trabalhar com cautela. Mas eu gosto bastante porque ele, para coisas pequenas e simples, ele sempre me ajuda, então ele é muito bom. Tem um Icons que, é uma extensãozinha para deixar os ícones mais bonitinhos das coisas que eu vou fazendo, né? Eu gosto bastante dele. Tanto que eu dei disable no VS Code Icons e meio que só tem um Icons. Tem ali o deixa eu ver, o que mais? Tem o Live Share para fazer pair programming, Playwright de teste end-to-end, Pretty também de formatação, que eu gosto muito do Pretty, da forma como ele faz a formatação, Prisma para GraphQL. Outras extensões de Python. Tem o Simple React Snippets, que são snippets para facilitar o desenvolvimento com React. Então, dou um IMR, ele já mostra ali os imports de React. Faz outras coisinhas também que eu utilizo geralmente no dia a dia para criar componentes. Tem o SVG to React, que eu utilizo para poder colar um SVG, e aí ele meio que cria um componente React para mim. Enfim, basicamente são essas as extensões. Outras extensões meio que estão desativadas, eu nem uso de fato. Então, nem vale a pena comentar tanto. Mas uma coisa que eu tenho curtido bastante e tem me chamado a atenção é porque depois que eu comecei a desenvolver com Rush, eu cada vez mais tenho curtido programar usando, por exemplo, NewVim ou LunarVim, que é o que eu tenho utilizado no meu dia a dia. Então, cada vez mais meu setup está mais próximo de usar LunarVim. Só que é muito difícil você migrar disso para, por exemplo, coisas que você faz no front, para LunarVim de uma vez. Então, de pouco em pouco eu estou aprendendo os mesmos snippets, né, ou formas de você criar os mesmos atalhos dentro do LunarVim e fazendo as coisas de pouco em pouco. E tem sido uma experiência bacana, eu tenho curtido, tenho ganhado uma certa velocidade dentro do Vim, mas ainda não é bom bastante, e de pouco em pouco eu estou aprendendo. Mas basicamente esse é o meu setup, essas coisas que eu estou fazendo, eu estou migrando. Mais à frente talvez possa mostrar mais o setup do Vim e a gente vai conversando, vai discutindo a respeito sobre ele, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe seu curtir, seu joinha, se inscreva, por favor, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio aí, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.